137, Salmo 137 é o salmo dessa noite, é o salmo que nós vamos fazer a exposição. Espero que você, a essa altura, já tenha uma compreensão maior do que esse salmo significa e assim você possa ser beneficiado com o aprendizado que, ao longo das últimas semanas, nós temos procurado trazer. É um salmo pequeno, são só 9 versículos, mas com muita informação e nós já passamos por diversas delas. Nós vimos que a verdade central desse texto é que o sofrimento tem propósitos que nem sempre são alcançados. Deus idealiza muitas vezes o sofrimento, neste caso aqui específico, é o sofrimento vindo da disciplina de Deus. E nós terminamos esse salmo vendo que o propósito do sofrimento na vida dessas pessoas aqui não foi alcançado. E que triste, porque quando o propósito não é atingido, novo sofrimento tem que vir até que o propósito se cumpra. Nós vimos aí algumas reações inadequadas ante ao sofrimento. Falamos que o povo de Israel, ou melhor assim dizendo, os judeus que viviam na região de Judá, lá em Jerusalém, foi atacado por volta do ano 606, 597, depois por fim no ano 586 a.C., e foi levado pelos babilônicos, um povo da região do Iraque, levou cativo diversos. E os poucos, não levou muito, a maioria pereceu, massacrada em Jerusalém, morta, queimada, mutilada, e Jerusalém então foi destruída por esse poderoso rei babilônico. E quando o povo chegou na Babilônia, ficou cativo lá, conforme a profecia de Jeremias já dizia, durante 70 anos, e nesses 70 anos que eles ficaram na Babilônia, que fica entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, o moderno Iraque hoje, assim ajudando na compreensão do mapa. O povo que ficou lá durante 70 anos desanimou, não via mais esperança de um retorno para a terra deles, não via como Deus poderia mudar a situação de forma nenhuma. E, e toda essa trajetória, viajando de Judá até a Babilônia, eles foram desanimados e depois realmente acharam que era o fim. E o Salmo 137 é um salmo que mostra a atitude do coração deles depois de quase 65 anos na Babilônia. A Babilônia concentrava os maiores cientistas, os maiores sábios da época, era a estrutura que o rei Nabucodonosor instituiu. Ele trazia os sábios, deixava a ralé, ou os pobres, os iletrados, todos longe, mas os sábios de cada povo ele trazia. Então eles eram habilidosos na construção, na navegação, na agricultura. Eles tinham sábios em todos os lugares do mundo. Por isso que eles conseguiam fazer edificações, projetar coisas que outras nações do mundo não faziam. Qualquer rei que desse, ah, que entendesse ser alguém poderoso no mundo antigo, desejaria conquistar a Babilônia. Qualquer poderoso da época não poderia ser considerado um grande rei se não conquistasse a Babilônia. Então a Babilônia era um lugar que toda hora mudava de rei. Surgiu um rei persa, os persas queriam conquistar a Babilônia. Surgiu um rei grego, os gregos queriam conquistar a Babilônia. Aparecia alguém em Roma, Roma queria conquistar, e assim ia. Cada império, Egito, todos eles entendiam que Babilônia era um lugar divino. E era a porta, a cidade dos deuses. Então, se você conquistar a cidade dos deuses, quer dizer que você é o maior rei do mundo. Então, Babilônia era um império, um lugar que nunca permanecia durante muito tempo um rei. Sempre havia uma troca. Neste caso aí, a Babilônia está sendo governada por Nabucodonosor. Aqui no centro, essa imagem maior é um zigurate, e os rios, grandes rios que banhavam a Babilônia, estão aí nessa imagem. O Salmo nos mostra especificamente as pessoas sentadas, não é, ao lado do grande rio Eufrates, e os rios da Babilônia, rio Tigre, e eles estão lamentando. Enquanto eles olhavam para o rio, toda a beleza do rio, eles estão tristes porque estão se lembrando da sua terra. Foi aí então que nós caminhamos. O texto nos diz assim, vamos acompanhar a leitura.
Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Dos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: Entoai-nos algum cântico de Sião, ou seja, cantem para nós alguma música de Israel. Como nós, ou como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, e se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir, ou se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra Edom ou contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esse é o texto que tem sido aí o texto base do que nós estamos olhando. Já vimos muitas coisas a respeito disso e hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais. Eu vou deixar na projeção e nós vamos caminhando aqui. Nós temos falado sobre como lidar com o sofrimento. Esse pessoal aqui estava lidando completamente de uma forma errada. E as lições desse salmo não é para que você conheça a história em si, mas é para que você tire princípios e aplique à sua vida. Nós já vimos muitas coisas e como o texto é fragmentado, eu não tenho como ficar retomando, porque senão a gente nunca termina. Eu quero caminhar daqui em diante, vendo algumas coisas trágicas. A semana passada nós vimos que eles falaram assim: Senhor, lembra-te do dia de Jerusalém. O povo de Israel, lá na Babilônia, eles eram completamente incapazes de perdoar o povo babilônico. Na cabeça deles havia uma lembrança nítida. Muitas coisas tinham se passado 65 anos depois. Talvez muitos já tivessem até morrido na Babilônia. Mas os que estavam vivos, eles tinham tanto rancor no coração, tanto ódio contra o que aconteceu, que havia um dia que marcou a data, aquele evento marcou a vida deles. E eles olhavam para trás, e toda vez que olhavam para trás, eles lamentavam, choravam. E os babilônios falavam, canta? Eles falavam, não dá para cantar. Como é que nós vamos cantar? E eu queria caminhar daí em diante, eu falei a semana passada, tome cuidado com a celebração, com o memorial de datas trágicas. Nós temos uma tendência muito rápida de querer marcar, guardar datas e colocar num grande arquivo do nosso coração tudo aquilo de ruim que acontece. Nós temos dificuldade de lembrar, se alguém perguntar assim, conta as bênçãos que Deus fez ao longo desse ano. A gente fica lá pensando, eu queria contar, e a gente fica difícil. Mas se alguém perguntar, conta uma coisa de ruim que aconteceu, aí na semana você acha 4 ou 5 coisas fáceis. E se você perguntar, então, dentro de uma vida, no caso aqui era 60 e pouco anos, eles estão lembrando de um evento lá atrás. O fato em si nem existia mais. O fato que originou tudo isso já tinha passado. As pessoas envolvidas neste processo, muitas delas já morreram, tanto os que vieram como até os que atacaram Jerusalém. Os soldados que atacaram Jerusalém, quase 70 anos depois, já não existiam mais. Mas eles marcaram aquele dia. E nós temos uma tendência muito grande de guardar essas coisas e nos apegar a essas datas trágicas e não deixar que elas vão embora. Eu falei para vocês que eles mencionam um texto específico. Eu vou projetar o texto para você, olha aí exatamente o que está na mente deles. Versículo aqui, 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, marca na sua Bíblia aí essa palavrinha aqui. Eles estão falando sobre algo. Lembra-te do dia. Tem algo marcado na mente deles, muito claro. Eles lembravam o dia do que aconteceu e lembravam até a fala do que aconteceu. Pois diziam, arrasai até os fundamentos. Talvez você já assistiu
algum tipo de filme, algum tipo de encenação em que as pessoas, normalmente isso acontece em filme, alguém que quer descobrir, tem um som lá e precisa ouvir, então lá tem um agente do FBI com fone, ouvindo várias vezes o som, voltando a fita, tentando memorizar o que foi dito, para pegar com toda, propriedade, tudo, qualquer som, alguma coisa que deixou passar. Impressionante como essas pessoas, 70 anos depois, elas lembravam dos gritos que eram ditos. Arrasai, arrasai. E eles estão mais tristes ainda porque os edomitas, como eu já mencionei na semana passada, eles são descendentes de Esaú. Então, na verdade, eles tinham parentesco com Israel. Depois você pode ler com calma Obadias 1 até o versículo 6, Obadias, o menor livro do Antigo Testamento. Nesse capítulo, único capítulo, você descobre aí o que os edomitas fizeram contra Jerusalém. E eles desejavam a morte, que a cidade seja destruída. Eles se alegraram e Deus vai puni-los. E puniu eles por causa disso. Mas os judeus estavam magoados. E como nós temos a mesma facilidade, eles lembravam dos ferimentos feitos pelos seus parentes. Os edomitas eram parentes dos israelitas. E eu e você, e a maioria de nós, tem essa facilidade de guardar mágoas que os parentes fazem. Nós muitas vezes esquecemos, guardamos também dos de fora, mas esquecemos, parece mais rápido do que aconteceu com os de fora do que os da nossa família. Quantos maridos não conseguem perdoar esposas ou vice-versa, esposas perdoarem marido por uma fala? Quanta tristeza chega nos gabinetes pastorais e quando você vai fazer um aconselhamento, a pessoa cita algo de 30, 40 anos atrás de um casamento e cita palavra por palavra, cita textualmente, falou, porque ele disse, pastor, uma vez ele me disse, e aí vem a frase. Certinho, não falta nada, guardou aquilo de um jeito, lembra da data, lembra de tudo. A pessoa não lembra do que comeu no dia anterior, na mensagem do domingo passado do pastor, mas lembra de uma frase de 40 anos atrás. Talvez você seja assim. E eles não estavam cantando. Um coração assim amargurado é um coração incapaz de cantar. Não é um coração que consegue. As cicatrizes que são feitas, elas muitas vezes ficam ali. Às vezes o tempo fecha a cicatriz, mas às vezes a cicatriz volta a sangrar. E toda vez que os babilônicos pediam para os israelitas cantem para nós, eles olhavam e falaram, como? Não conseguimos. A tristeza ressurgia. Ouvi certa vez a história de uma mulher que na infância havia sido abusada. Enquanto criança, ali na sua adolescência, ela foi abusada por um homem, uma pessoa que não era de parente, mas frequentava a casa e acabou abusando dela. E ela era filha de um pastor. E o trauma foi muito grande. Esse pastor, diante desse quadro, quando descobriu esse abuso, ele tinha duas decisões. Ou matava o homem que fez esse abuso, ou então pegava a sua família e ia embora daquela cidade, deixando tudo para trás. E esse pastor decidiu que a segunda opção de pegar a família e ir embora seria melhor do que cometer essa tragédia de tirar a vida daquele homem. Então, ferido, eles abandonaram aquela cidade, foram embora com as marcas, as cicatrizes profundas deixadas por aquele evento trágico. Os anos passaram e já em outra cidade, longe dali, muitos anos depois, essa moça agora já adulta, quase 20 anos depois, ela então vai se casar. E todos os preparativos estão sendo feitos, a data festiva está se aproximando, ela comprou o vestido, tudo certo, só alegria, a vida está seguindo. Então ela deseja fazer uma festa e alguém diz para ela onde há pessoas que fazem aquele bolo artesanal de casamento. Então ela vai até aquele local para encomendar um bolo para a data do seu casamento. E quando ela entra naquela loja para comprar aquele bolo, qual a surpresa dela quando ela se depara com um confeiteiro? O homem que faz o bolo era exatamente o homem que abusou dela há 20 anos atrás. Ela congela quando ela vê aquele homem. E ela sai da loja, logo em seguida correndo aos prantos. A ferida, a cicatriz daquela marca de 20 anos atrás, ela abriu, começou a sangrar imediatamente diante daquele quadro. E ela ficou muito perturbada, ela voltou para casa e disse,
eu não tenho mais, eu não vou conseguir. Eu acho que eu vou desmarcar meu casamento, porque eu não tenho como casar. Se eu casar, eu vou tornar meu marido infeliz. Eu não consigo conviver com esse trauma que eu tenho. E então ela foi para o seu quarto, colocou o joelho no chão e clamou a Deus, falou: "Ó Deus, me ajuda. Deus, dá-me livramento." Tantos anos depois, eu fui encontrar com ele, justamente aqui, tudo veio à tona no meu coração. O fato é que toda aquela dor estava lá, estava armazenada, estava guardada. E ela colocou diante de Deus, falou: "Deus, dá-me forças para que eu faça o que eu tenho que fazer." E então ela resolveu, preste atenção na palavra que eu estou usando, ela resolveu, não é que ela sentiu, ela resolveu perdoar aquele homem. E ela disse: "Senhor, dá-me força porque eu quero perdoá-lo. Eu não posso mais conviver com isso." Ela não ficou lá: "Senhor, muda o meu sentimento, faz eu sentir." Não, ela resolveu fazer o que a Bíblia diz. E no dia seguinte ela voltou até aquela confeitaria e ela então entrou, ela olhou para aquele homem, o homem olhou para ela, ela disse assim: "Eu sei quem você é e eu sei que você sabe quem eu sou. Eu sei muito bem do mal que você me fez, mas eu vim aqui para dizer para você que eu te perdoo. Em nome de Jesus, você está perdoado. O mal que você me fez não pode mais me destruir. Deus já colocou uma pedra sobre isso." E o homem que havia abusado dela 20 anos atrás foi o homem que fez o bolo que foi usado no seu casamento. Como ela conseguiu isso? Isso não se consegue com o coração que armazena, que guarda, mas nós precisamos de força, de decidir, de escolher fazer o que Deus pede. E o povo de Israel não queria perdoar os edomitas. 70 anos depois. Ó Senhor, lembra-te, lembra-te de Edom. Eles estão chamando Deus para que Deus se envolvesse, participasse de uma vingança contra aquele povo. Quantas pessoas são assim? Elas anotam: "Ah, pastor, faz 3 anos que eu me divorciei. Ah, faz 3 anos que houve um adultério na minha casa. Ah, fazem 6 meses que aquele homem no trabalho me perseguiu, me mandou embora." E as pessoas parecem que têm uma agenda negativa, com datas, com memoriais de datas trágicas. Em muitas religiões isso parece até ser celebrado. Vai ter missa de 7º dia. Faleceu. Aquilo terminou, vamos seguir em frente. Missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano. Parece, aquilo nunca cicatriza. E muitos crentes fazem a mesma coisa. Ah, faz 1 ano que meu bebê morreu, faz 3 anos que morreu. Passa-se 30 anos e fala assim: "Faz 30 anos que eu perdi meu bebê, que eu perdi meu filho na infância." Nós não podemos ser essa máquina de registro de datas que nos fazem sofrer. O sofrimento está aí, ele é real. É uma mentira dizer que ele não existe. Mas se você viver como o povo que está aqui, é óbvio que você vai pendurar sua harpa e não vai cantar. Quem consegue cantar com tanta tragédia no coração? Quem consegue, quem consegue se alegrar com tanto sofrimento? Aprenda nesses textos. Pegue a sua lista de datas. Pegue a sua lista, todas as suas anotações de memória das coisas do passado que te ferem e coloca aos pés de Cristo e fala: "Isso resolveu, Senhor. E eu estou decidindo não voltar mais nisso. O mal que me fizeram e os babilônicos fizeram, os edomitas fizeram, Deus vai lidar no tempo dele. Não cabe aos judeus tomarem providência." E você vê nesse salmo que eles não se contentam com isso. Eles querem a destruição dos edomitas e eles querem a morte dos babilônicos. Como é que você vai servir a Deus? Como é que você vai cantar se você desenvolver um coração como o desses homens? Tome cuidado com a falta de perdão. A falta de perdão, ela arrasa relacionamentos, ela destrói famílias, ela destrói vidas. Deus sabe o mal que praticaram contra você. Isso deve ser o suficiente para você. Deus sabe o que disseram a você. Deus sabe o que fizeram contra você.
Deus sabe quantas vezes fizeram. Deus sabe o que estão fazendo contra você. E ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 18, a mim pertence a vingança, eu, Deus, retribuirei. Não é você, eu. E eu, Deus, o que eu faço contra os meus inimigos? Ah, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Como? Se ele tiver sede, dá de beber. Eu vou me vingar dele, você não. Você vai orar pelos que vos perseguem. Você vai bendizer os que te amaldiçoam. Você fala, isso é ilógico, Deus. Não faz nenhum sentido. Bem-vindo à lógica do céu. Nós somos chamados para viver agora, por um estilo de vida, por leis que vão ser instauradas no futuro. As pessoas gostam de dizer que os crentes são pessoas do passado, retrógradas, mentes fechadas. Não, nós somos pessoas do futuro. Nós vivemos hoje pelas leis que foram dadas no Sermão do Monte, leis que vão ser implementadas na terra no futuro. O que você quer fazer? Você quer se vingar? Quer se tornar amargo? Vai ficar olhando para o rio da Babilônia chorando? Vai ficar sentado às margens? Vai pendurar a harpa? Pode se acabar de chorar. O povo só saiu de lá quando terminou a disciplina de Deus. Os babilônicos, os edomitas, todos eles eram instrumentos que Deus usou para a disciplina, para disciplinar o pecado. O fato é que no Salmo 137, em nenhum momento você vê esse judeu se arrependendo, dizendo, Senhor, eu pequei, eu fiz algo errado. Nós temos uma tendência pecaminosa de sempre culpar o outro. De vez em quando, faça uma autoanálise. O problema que eu passo no meu casamento é minha culpa? Eu tenho parcela? O problema que eu passo com os meus filhos, com meus pais, eu tenho parcela? As crises que eu enfrento na escola, sou eu? Ou sempre é os outros? No trabalho, eu tenho enfrentado problemas, eu não paro em emprego nenhum. Toda hora eu perco emprego, eu mudo. Será que eu não estou fazendo nada de errado? Será que eu não tenho nenhum problema? Será que o problema é sempre dos outros? É sempre a minha volta? Se você não conseguir olhar para a sua vida e identificar os seus erros, se você não conseguir olhar para os seus inimigos e oferecer perdão, presta bem atenção, não significa que você vai conviver com eles. Ah, babilônicos, eu te perdoo, vamos morar, vamos ser amigos. Não é isso. Ah, os edomistas, eu te perdoo e agora vamos andar, venha comer na minha casa, vamos ver uma vida de harmonia. Nem sempre o perdão significa caminhar juntos. Mas significa pelo menos não levar a pessoa aqui, ó, na sua consciência. Não carregar a pessoa o tempo inteiro aqui. Certa vez eu vi a história de dois monges que receberam um desafio. Eles deveriam atravessar uma floresta. A única coisa que foi pedido a eles antes de eles se formarem, de obterem um maior grau dentro do seu monastério, foi o seguinte, os dois vão juntos, mas vocês não podem conversar com ninguém. Durante toda essa trajetória, vocês não podem falar com outras pessoas. E eles então fizeram a sua jornada. Finalmente eles chegaram perto de um rio e quando ambos iam atravessar o rio, eles olharam para o lado e perceberam alguém pedindo ajuda. Então criou-se o dilema, o que vamos fazer? Não podemos falar com ninguém, mas a pessoa está pedindo ajuda. E pelos ensinamentos que nós descobrimos é que nós temos que fazer o bem ao próximo. Então eles se depararam com duas ordens. Uma delas seria descumprida. Ou eu falo, ou eu deixo a pessoa morrer e cumpro a ordem recebida de não falar com ninguém, ou eu quebro a ordem de falar e ajudo a pessoa. Depois de deliberarem mentalmente sobre o que fazer, um deles virou e falou assim, eu vou ajudar. E o outro falou, você não pode. Nós só podemos conversar entre nós. E finalmente um deles decidiu, não, eu não posso deixar essa pessoa para trás. Então ele voltou-se em direção, era uma mulher, uma senhora, ele pegou as senhoras, colocou a senhora sobre o ombro e atravessou o rio, porque ela precisava passar para o outro lado e não teria condições. E os dois atravessaram aquele grande pedaço de água ali, um deles carregando a mulher e o outro sem carregar nada. Quando chegou do outro lado, a mulher então disse, muito obrigado, você salvou minha vida, se eu ficasse lá, eu certamente morreria durante a noite, eu não teria como atravessar. Olha, não tenho como agradecer o que você fez. E ele falou, eu entendo, e a mulher foi embora seguir o seu caminho. E os dois voltaram
a cumprir o seu voto de a continuar transitando por ali sem falar com ninguém. Quase 2 horas depois, andando, um deles vira para o lado e fala assim: eu ainda não acredito que você carregou a mulher nos ombros, lá atrás. Eu não consigo acreditar que lá atrás você carregou aquela mulher nos ombros. E ele virou para o rapaz e disse assim: olha, eu carreguei ela durante 30 minutos no rio. E depois que nós saímos do rio, faz 2 horas que você carrega ela na sua cabeça. Você não consegue se desvencilhar. E quantas vezes nós somos assim, nós carregamos coisas. Nós somos máquinas, somos esponjas de absorver problemas. Parece que há pessoas que nunca conseguem estar com a mente livre, leve. Sempre tem um problema para estar pensando. Você olha para a pessoa e o semblante da pessoa mostra: estou pensando num problema. A pessoa acorda, tem um problema. Ela vai dormir, tem um problema. O tempo todo, a vida toda é um problema. Talvez seja a hora de ter uma mudança de disposição. Por quê? Porque os problemas estão aí. E você e eu não vamos resolver todos os problemas. Os babilônicos, os edomitas estão aí à nossa volta. O juízo, a disciplina chega por erros ou por soberania de Deus, seja qual for a razão, ela chega. Então está na hora de você lidar corretamente com os seus problemas. Se você ficar o tempo todo pendurando a harpa, não servindo a Deus, chorando por causa dos seus problemas, Deus não se agrada disso. Eles deveriam cantar e mudar o cenário onde eles estão. É assim que os crentes verdadeiros agem. É assim que o povo judeu deveria ter agido para mostrar o testemunho diante de Deus. Infelizmente, muitas pessoas tentam vencer o mal que foi praticado fazendo o mal. Fazendo exatamente o oposto do que Jesus pediu, sempre fazendo. Nós precisamos surpreender as pessoas com uma atitude diferente. Olha, o que eu vou falar aqui é tão difícil realmente que é assustador dizer. Mas nós deveríamos pedir a Deus para que Deus nos desse oportunidades de surpreender aqueles que nos perseguem, de fazer para aquelas pessoas que nos odeiam um bem. Em que sentido? Às vezes, nós nos afastamos das pessoas que nos fazem mal, na família, em qualquer lugar. Mas às vezes temos que pedir: Senhor, dá-me oportunidade. Eu não sei se você teria coragem de pedir isso. Senhor, dá-me oportunidade de fazer o bem para as pessoas que me perseguem. Dá-me a oportunidade de surpreender essas pessoas de uma maneira terrível. Ouvi de uma história também de uma pessoa que não gostou, uma mulher que não gostava da outra em uma cidade. E ela odiava essa mulher, uma dessas mulheres, é uma mulher que saía com vários homens, então ela não era bem vista na cidade, com toda razão. Mas uma mulher dessa cidade desenvolveu um ódio muito grande por ela. E um dia ela queria machucar, ferir essa mulher. Então ela foi até uma fazenda e pegou esterco. E ela colocou dentro de um papel celofane, ela embrulhou, ela colocou fita e colocou numa caixa de presente. E ela chamou o entregador e falou: olha, eu quero que você leve esse embrulho todo arrumado para aquela mulher. E disse para ela que é um presente meu para ela. O homem que foi entregar isso, ele não sabia, o portador, ele não tinha ideia do que ele estava fazendo. Então ele foi até a casa e falou: olha, eu tenho uma entrega para a senhora. E ela falou: obrigado. E quando a mulher abriu a caixa, uma caixa de presente bonita, toda arrumada, dentro era só esterco. E ela disse para o entregador assim: espere um pouco, por favor, não vá embora. Quem foi que mandou isso? E ele disse: foi aquela mulher, e passou. Ok. E ela pediu: espere um instante, eu também tenho um presente para ela. E o homem ficou parado, a mulher foi até o fundo do quintal e pegou as flores mais lindas que ela tinha no quintal. E ela fez um buquê maravilhoso. E ela escreveu um pequeno cartão. Devolveu para esse homem e falou: leve para ela essas flores.
E o homem então não entendia nada. Como alguém que recebeu um presente como esse pode estar devolvendo um buquê com flores? E ele foi de volta e entregou para a mulher o buquê de flores e o pequeno cartão. E quando a mulher abriu, o dizer do cartão dizia assim: nós só podemos dar aos outros aquilo que nós temos. Nós só conseguimos dar às pessoas aquilo que nós mesmos temos. A história ela é triste, mas a lição dessa história é muito importante. O que você tem para dar para as pessoas? No caso dos judeus aqui, o ódio deles era tão grande e tão perverso que o que eles estão pedindo nesse salmo é algo sem tamanho. É o perpetuar do mal. Olha só o que o salmo vai mostrar aqui na sequência. Versículo 7 vai dizer assim: ó filha da Babilônia, porque eram os homens que estavam pedindo para que eles cantassem, ó filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago ao mal que nos fizestes. É interessante, o ódio ele é tão perigoso, ele é tão destrutivo, que faz com que as pessoas misturem conceitos que não dá para serem misturados. Olha só, a primeira palavra, ele fala aqui a palavra feliz. Estou iluminando para você a palavra aí, ele fala assim, olha, os judeus dizendo, feliz aquele que te der pago pelo mal que vocês nos fizeram. Basicamente, os judeus estão dizendo assim, olha, a pessoa que fizer mal para vocês vai ser uma pessoa feliz. Então eles começam a misturar conceitos. Ah, fizeram mal nesse texto aqui está envolvido diretamente com violência. Fica claro se você olhar o verso de baixo, aí fica mais claro ainda. Olha só como o salmo termina. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Gente, será que dá para falar amém a esse tipo de salmo? Ou esse tipo de oração aí que está sendo registrada, não é essa história que foi registrada? Os judeus estão misturando assim, olha, a pessoa que pegar os seus filhos, os bebês, as crianças, e esmagar, ou seja, pegar pedras e esmagar essas crianças, matá-las, será uma pessoa feliz. Em que lugar do mundo violência traz felicidade? Em que lugar do mundo a violência produz a paz, a alegria? Mas os judeus, eles odiavam tanto que o ódio deles era tamanho que agora eles nem queriam mais punir apenas aqueles que fizeram mal contra eles. O que essas crianças tinham feito para eles? Esses bebês babilônicos tinham feito algum mal? Os bebês não estavam lá quando Nabucodonosor deu a ordem. Os bebês não participaram de nada disso. Mas o ódio do judeu era tão grande que eles queriam agora punir até os inocentes. Consegue perceber o que eles estão pedindo aqui? É um contrassenso, mas é um anacronismo aí, né? Misturar os conceitos, mas se você entender, é quase um holocausto de crianças aqui. E eles estão dizendo assim, como será feliz, como será bem-aventurado, como será bom a pessoa que pegar as crianças e esmagar essas crianças na pedra. Dá para dizer amém? Claro que não. Devo dizer amém? De forma nenhuma. Esse texto foi escrito para ensinar que temos que fazer isso? Não. Esse texto foi escrito para mostrar a aberração que nós podemos nos tornar quando nutrimos no coração o ódio. O ódio é capaz de nos levar a um ponto em que nós nos alegramos até com a morte das crianças, até com a destruição dos inocentes. Em muitos lugares do Brasil e em tantos lugares do mundo, há famílias que brigam por gerações. O tataravô brigou com o outro. E aí, por gerações, as famílias estão brigando. Aí quando você chega na terceira, quarta geração, olha por outro e fala, por que a gente está brigando? Ele fala, porque o seu tataravô lá atrás mudou a cerca de lugar. Não, mas a cerca não existe mais ali, agora é uma rua. Não, mas tinha uma cerca, a cerca não existe mais. Mas o seu avô disse tal coisa. Mas meu avô não existe mais, ele morreu. A questão é por que nós estamos brigando. Em quantos lugares do mundo essa estupidez se perpetua? Nós transmitimos à próxima geração
uma atitude de ódio contra a outra. E às vezes as pessoas são inimigas e nem sabem mais por quê. O fato que originou não existe mais, as pessoas que originaram a briga não existem mais. Ah, eu odeio o palmeirense. Por quê? Ah, porque uma vez o palmeirense entrou na casa do meu avô. Que sentido faz isso? Pode ser uma coisa distante para você, mas alguns anos atrás existiam famílias que jamais se misturariam, jamais se casariam, jamais seria uma ofensa mortal. E era sempre assim, em tribos indígenas você vê isso acontecer, os missionários contam, alguém vai naquela tribo e mata uma pessoa, alguém da outra tribo vem e mata alguém aqui. Passa um tempo, essa tribo ataca, mata um lá. Quando isso vai parar? Não para nunca, porque uma geração vai passando para outra o ódio. O que você tem passado à próxima geração? Vocês têm alimentado no coração das pessoas à sua volta, nos seus sucessores, seja se forem naturais ou se de responsabilidade, você tem passado o quê? Que legado você deixa? Do amor ou do ódio? Do perdão ou do rancor? Casamentos se terminam e isso, infelizmente, faz parte da vida. Não gostaríamos que fosse assim, termina. Mas quantos pais e mães alimentam os seus filhos contra o outro? O que os filhos têm a ver com o casamento terminou? Eles são vítimas do que está acontecendo. Mas o pai ou a mãe, não importa o lado, muitos têm a tendência de falar, porque a sua mãe não presta. E o outro fala, porque o seu pai não presta. E a criança cresce perturbada no ambiente, por quê? Porque vive entre pessoas que são exatamente como esses judeus, rancorosos, odiosos e que querem levar o seu ódio para a próxima geração, e assim vai. E nunca, isso nunca termina. Que triste. Queridos, há tantas coisas, tantas verdades nesse salmo aqui que nós poderíamos observar. Eu vou mostrar mais uma, e eu não vou voltar semana que vem nesse salmo, mas eu queria terminar com ele. Tome cuidado também, o versículo 6 vai dizer assim, 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita. Verso 6, apegue-se ao paladar a minha língua, se eu de ti não me lembrar e não preferir eu a Jerusalém, a minha maior alegria. Veja, muitas pessoas, precisamos tomar cuidado com isso, elas têm uma relação institucional e não pessoal com Deus. Elas estão ligadas a uma instituição. Veja que aqui em nenhum momento eles falam assim, olha, se eu de ti me esquecer, Senhor, que a minha mão se resseque. Se eu não preferir o Senhor a qualquer outra alegria, que a minha língua se pegue ao paladar. Mas não. Sabe o que eles estão falando? Se eu me esquecer de Jerusalém, se eu me esquecer do templo. Eles estão ligados ao mesmo pecado que os levou. 70 anos depois, esses judeus ainda têm traços de uma idolatria institucional. E talvez você esteja me assistindo aqui e é muito comum pessoas terem apego à denominação, à igreja, ao pastor. Veja, com isso eu não estou dizendo que você não deve ser apegado à sua denominação, à sua igreja, ao seu pastor, não tem problema. Mas há pessoas que falam assim, eu só vou na igreja se esse pastor estiver pregando. É a pastorlatria. Eu só vou frequentar na minha vida toda a Igreja Batista, porque a Santa Igreja Batista é a verdade. É a Igreja Batista que morreu na cruz para te salvar? Foi esse pastor que você gosta que morreu na cruz para te salvar? Foi a sua denominação que Jesus fundou ou ele fundou a igreja? Que triste. Denominações brigando com denominações, pessoas venerando outras. Quem prega domingo que vem? Não, fulano não gosta de ouvir. É o fulano que você está ouvindo ou é a palavra de Deus que você vai ouvir na igreja? O pastor sai de férias, a igreja esvazia. E quase todas as igrejas é assim. Por quê? Porque eu gosto do pastor. Meus irmãos, por favor, esse salmo aqui esfrega na nossa cara esses pecados. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, não faz menção a Deus. Quando, há 70 anos atrás, eles foram levados, foram atacados, o pecado desse povo consistia do seguinte, principalmente o pessoal de Judá. Os profetas diziam, Deus irá destruir vocês
Sabe qual é o que eles alegavam? Eu vou projetar o texto para você, está lá em Jeremias 7. Jeremias 7, olha o que diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se vocês me abandonarem, se vocês abandonarem os seus maus caminhos e deixarei que vocês fiquem em sua própria terra. Se vocês abandonarem os caminhos errados, eu deixo que vocês fiquem na terra. Verso 4, olha o que Deus fala. Não se deixem enganar. Por quem? Por aqueles que fazem promessas falsas. Aquelas pessoas que faziam promessas falsas, sabe o que elas repetiam? Olha a frase delas. O templo do Senhor está aqui. O templo do Senhor está aqui. Ou seja, em outras palavras, estão dizendo assim, não se preocupem, nada vai acontecer, porque Deus está aqui, nessa casa. Ou seja, não Deus está na casa, mas o templo de Deus está aqui. Esta é a cidade de Deus e este é o templo de Deus. Ora, se você desenvolver um coração assim, nada vai acontecer na minha família, nada vai acontecer no meu casamento. Por quê? Porque eu sou dessa igreja. O seu relacionamento foi institucional, eu lamento muito, você vai sofrer bastante na vida. Nada vai acontecer comigo porque eu sou filho de pastor, sou filho de diácono. Nada vai acontecer comigo porque o meu avô foi fundador daquela igreja. Nada vai acontecer comigo porque eu ajudei, eu dei uma grande oferta para essa igreja, para aquela obra. A sua relação, se ela for meramente institucional, que triste para você. Tenha um relacionamento pessoal com Deus, porque se você não tiver, você vai pendurar a sua harpa e vai chorar. Eu tenho que parar aqui, no 9:15. Talvez você esteja sentado como judeus, olhando para os rios da Babilônia. E o salmo que terminou mostrando os rios da Babilônia, deixa eu só deixar a imagem para você. Diante deles estava uma das grandes maravilhas do mundo. Eles olhavam para o grande rio da Babilônia, mas não conseguiam se alegrar. Não há uma palavra de gratidão a Deus ao olhar para esse rio e falar, Senhor, como és poderoso. Olha a grandeza. Eles estão no centro do mundo daquela época, com todos os benefícios. Sim, eles são cativos, mas ainda assim eles estão no centro da cultura, da arte do mundo antigo. Mas eles não conseguem agradecer a Deus. Eu termino com isso. Não importa se você está sofrendo ou não. Não importa quão grande seja o seu sofrimento. Sempre há alguma coisa bonita para você admirar. Preste atenção no que eu disse. Sempre haverá diante de você alguma coisa linda que você possa admirar e louvar a Deus. Pastor, isso não é verdade. Louve a Deus pela saúde. Louve a Deus porque você tem casa. Louve a Deus porque você tem carro. Eu não tenho, porque existe transporte coletivo, ônibus, metrô, trem, existe, bicicleta. Eu tenho dor. Louve a Deus porque você pode sentir dor. Meu pé está doendo. Agradeça a Deus porque você tem pé. Aqui esse lugar é perigoso. Agradeça porque você tem esse lugar. Pare de olhar só para as coisas negativas da vida. Se você fizer isso, não haverá uma palavra de louvor nos seus lábios. A harpa vai ficar pendurada lá, nos salgueiros. E você vai ficar se lamuriando, com ódio no coração. E Deus não vai te abençoar. O Salmo 137, que tem outras lições, eu não posso ficar mais nele, tenho que seguir. Que Deus te ajude. Baixe seus olhos, baixe a cabeça, feche os olhos, vamos orar. Pai, esse Salmo, ele tem muitos ensinamentos, muitos. Certamente há muitos outros irmãos que estão aqui participando, que têm inimigos. Todos nós somos perseguidos em algum momento da vida, em alguma fase da vida, por parentes ou por estranhos. Todos nós temos as cicatrizes da vida. Algumas já fecharam, outras ainda sangram. Senhor, nutrimos ódio contra o marido, contra a esposa, contra os pais, contra os abusadores. Quanta mágoa nós carregamos. É verdade que o sofrimento está aí, que a injustiça existe. Mas o Senhor é o vingador, é o Senhor que trará a resposta, não nós. É o Senhor que disciplinará, não nós.
não devemos nos alegrar com a violência. Que jamais saia dos nossos lábios: feliz aquele que esmagar os seus filhos, feliz aquele que punir os nossos inimigos, feliz aquele que destruir aqueles que nos perseguem. Que nós não nos alegremos, Senhor, com a tragédia quando ela se abater sobre aqueles que nos perseguem. Nos ajuda. Há tanto em nós a mudar. Quebra em nós qualquer idolatria à denominação, ao pastor, à igreja. Que nós possamos amar essas coisas. Não é pecado amar a denominação, o pastor, a igreja, os irmãos, mas nós não podemos idolatrar essas coisas. E que nós possamos nos lembrar de Ti. Preferir ao Senhor, a nossa maior alegria esteja em Ti. Nos ajuda a crescer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Um excelente final de noite para você. Continue a ler o Salmo 137. Há mais lições ali, mas eu não posso mais permanecer nesse salmo. Deus te abençoe e guarde. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Quinta-feira, às 8 horas. Nos vemos aqui no YouTube. E domingo, às 18 horas, nosso culto presencial já retornou. Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no nosso canal para que você possa acompanhar as nossas mensagens. Deus abençoe. Um bom final de noite para todos vocês.